Beleza, galera? Hoje é dia 18 de janeiro de 2020 e hoje eu separei aqui alguns dos motivos pelos quais eu votei no Jair Bolsonaro e você vai perceber no final do vídeo se eu estou arrependido de ter votado nele ou não. Só para que você tenha uma ideia, o primeiro vídeo que eu gravei aqui sobre o Bolsonaro no meu canal foi dia 24 de março de 2016. Eu já fazia publicações sobre ele desde 2012 no Facebook. E aqui no canal, lembrando que eu comecei o meu canal a falar de política em fevereiro de 2016, então em março já foi meu primeiro vídeo a respeito dele. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui quando ele atingiu 3 milhões de seguidores no Facebook, hoje ele está com muito mais do que isso. Então sempre dei a minha cara para bater aqui falando a respeito do Bolsonaro, incentivando outras pessoas a votarem nele. E hoje a gente percebe que há uma divisão muito clara, muita gente se rebelou contra ele, e aí a gente sabe dos oportunistas que entraram, muita gente esfaqueando ele pelas costas e tudo mais. Então eu vou te falar aqui quais foram os motivos pelos quais eu votei nele. Para começar, ele é um cara experiente. Já está na casa aí dos 60 anos, tem uma família estruturada, ele serviu 17 anos no Exército Brasileiro e mais 30 anos de política aí, tendo passado pelos cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal aí até ser eleito presidente da República. Segundo motivo, honestidade. Quase aí 30 anos ou 30 anos de vida pública, vida política mais especificamente, e nunca esteve envolvido em denúncias de corrupção. Lembrando que na época quando ele entrou na política, ele só tinha inimigo ali dentro. Lembrem-se que ele era militar e na época quando ele entrou na política, ali quase no início da década de 90, você tinha muita gente que foi beneficiado pela lei da anistia, muitos guerrilheiros, integrantes de grupos terroristas que atuaram na época do regime militar no Brasil, tinham voltado para o Brasil, estavam integrando a política e ele foi lá dar a cara para bater com esse pessoal aí. Então com certeza se ele mijasse fora do pinico, alguma denúncia teriam contra ele. E eu não duvido que tentaram armar arapucas para ele cair. Isso eu não tenho dúvida. E ele passou ileso quanto a isso. Então, motivo aí, a honestidade. Terceiro motivo, valorização dos militares. A gente sabe que durante os governos esquerdistas, os militares foram uma classe muito prejudicada aqui no nosso país. Não só militares em si, mas também a parte de todos os integrantes da segurança pública, agente penitenciário, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e todos os entes aí, bombeiros. Então foram sempre muito prejudicados nessa época esquerdista aí. Sempre havendo aquela inversão de valores, colocando a bandidagem como sendo os bonzinhos e o pessoal da segurança pública como sendo os malvadões. Então ele sempre bateu no discurso de valorização dos policiais. Esse foi o terceiro motivo e ele vem cumprindo. Quarto motivo, diminuição do Estado. Então ele sempre pregou isso e vem cumprindo também. Foram aproximadamente 21 mil cargos comissionados enxugados. Você tem aí a diminuição dos ministérios de 39 para 22, é uma economia tremenda, e mais diversas outras ações visando a diminuição do Estado. Então ele também vem cumprindo com isso aí. Quinto motivo, a diminuição da violência. Esse foi um dos motivos que eu votei nele. E ele está cumprindo. Ano passado a gente teve aí por volta de 25% de diminuição dos crimes de homicídio, crimes graves em geral. Então você tem, se você pegar a planilha lá, você vai ver a diminuição de vários crimes, categorias de crimes violentos, e diminuiu. Então cumpriu com o que prometeu. Sexto motivo que eu votei nele, maior liberdade ao cidadão. E aqui, só citando alguns exemplos, você teve a flexibilização da posse de arma de fogo, né? O porte está previsto aí mais para frente, mas ele tentou, a gente acompanhou, vocês viram que ele teve que reeditar o decreto lá que ele tinha feito a respeito disso, porque a pressão foi muito grande no legislativo, na sociedade em geral, no judiciário. Então ele tentou, mas mesmo assim conseguiu a flexibilização do porte de arma de fogo. Você tem a questão dos radares, que ele está tentando tirar os radares das rodovias federais, muito embora o judiciário está sempre tentando impedir isso, sendo que essa semana saiu uma reportagem que na Alemanha você tem lá diversas rodovias que não tem excesso, não tem limite de velocidade, e os problemas advindos aí
de acidente de trânsito é bem menor do que no Brasil. Então, para ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele bate na tecla de que esses radares que são colocados aí nas rodovias indiscriminadamente são apenas formas de arrecadar dinheiro do povo. Então, ele está tentando fazer isso aí. Você vê a questão dos negócios... cadê? Que eu botei aqui, que eu não estou enxergando o que eu botei aqui. Ixi. A relação... isso aí eu vou falar um pouco mais para frente. O sétimo motivo que eu votei nele. A melhoria da economia. É claro, todos esperamos a economia do nosso país melhorar. Muita gente fala que a parte cultural é mais importante do que a parte econômica. Mas, meu camarada, tira a comida do prato de alguém para você ver o que vai acontecer. A desgraceira que vai ocorrer, lógico, na vida da pessoa e na sociedade em geral. Então, o primeiro gargalo que tem que ser combatido é a questão da economia. E ele vem fazendo isso muito bem. A gente observa que o PIB cresceu no último ano. Você vê que a Bolsa de Valores bateu recordes, nunca tinha passado de 100 mil pontos, agora está batendo na casa dos 120. Você tem a questão do desemprego que diminuiu, você tem a questão dos juros que diminuiu, então a economia está indo de vento em popa. Excelente, foi um dos motivos que eu votei nele e ele está cumprindo com essa missão. Oitavo motivo, maior liberdade de trabalho. E aí alguns exemplos aqui que eu coloquei. Primeiro, o principal, a multa. Foi recentemente, ele colocou aí a diminuição da multa por justa causa, quando o empregador demite o empregado. Então ele tirou a parte do governo. Lógico, isso não vai afetar o dinheiro que o trabalhador vai receber, mas vai desonerar o empregador. Então ele está sempre batendo na tecla da liberdade de mercado e tem vindo tomando algumas medidas quanto a isso. Então está melhorando a questão do empresariado no Brasil e foi um dos motivos pelos quais eu votei nele. E por fim, os ministérios técnicos. Ele prometeu que faria isso e fez. Não indicou ministros indicados por partidos políticos. Está colocando pessoas lá e colocou pessoas técnicas. Até a questão do secretário nacional ontem, que foi demitido, o Alvim, e ele já anunciou que, ou anunciou não, já convidou a Regina Duarte para assumir. Não sabe se ela vai assumir ainda ou não, mas é alguém que tem experiência na área da cultura aí, que já está na mídia há muito tempo, então trabalha nessa área artística. Ele poderia muito bem, se fosse em outros governos, colocar lá um indicado pelo partido X, não menosprezando, obviamente, mas um empresário, ou um empreiteiro, ou um político de carreira, qualquer um. Ele vai lá e coloca pessoas técnicas. Então ele cumpriu com isso e foi um dos motivos pelos quais eu votei nele. Então qual que é a conclusão desse vídeo? Que os motivos pelos quais eu votei no Bolsonaro, ele vem cumprindo com maestria. Então eu me arrependi de ter votado nele? Claro que não. Vou fazer campanha para ele em 2022? Com certeza. E agora, ficar pegando alguns detalhes de coisas que ele fez e eu não concordo e acabar virando uma oposição ao governo, para mim é a maior furada que tem. É igual o jogo de futebol. Para quem gosta de jogo de futebol, você vai lá, o teu time contrata um técnico novo. Aí você tá todo empolgado, supondo que contratou um técnico bom. Aí tá lá, o time tá indo aos trancos e barrancos, tá melhorando, tal. Aí ele vai lá um belo dia, ele substitui um jogador que você não gosta e põe um lá que ninguém conhece. Aí você, a partir de então você vai começar a atacar o teu time porque ele tomou uma decisão que você não concorda? Eu acho que não. Enquanto algumas atitudes, claro, que ele tomou, eu não concordo. As que eu mais bato na tecla é a questão da isenção de visto para chinês e indiano, uma coisa que eu não vejo com bons olhos. Mas, enquanto ele não tomar atitudes ilegais, todas as atitudes de gestão que ele vem tomando, se eu estiver comentando aqui, vai ser apenas palpite de alguma coisa que eu achava que deveria ser feito de outra forma, de outra maneira. Então eu não vejo isso com bons olhos. Então, só para concluir o vídeo que já ficou longo, eu apoio o governo Bolsonaro, apoio o Jair Bolsonaro, provavelmente farei campanha para ele aqui em 2022 e mais vezes aí que ele aguentar ficar nesse encargo, porque a gente sabe que é puxado, você vê até pela aparência dele como ele está desgastado com isso aí. Graças a Deus ele se propôs a fazer isso e melhorar o nosso país, embora muitas pessoas pensassem que ele ia resolver o problema do mundo ao assumir a cadeira presidencial. É complicado essa questão aí. Mas enfim, é um videozinho de hoje, forte abraço e até a próxima.